já ouviram falar que toda vez que você pedir algo pra Deus, Ele vai te dar uma situação para que você adquira esse algo? Eu tô falando isso porque há umas semanas atrás aconteceu algo comigo que muitos vão chamar de poder da manifestação. Eu prefiro chamar de poder da oração. Há um tempo atrás, eu tinha uma bolsa, era bolsista, numa escola de inglês. Até que cortaram a minha bolsa de maneira injusta, porque foi por corte de verbas. E eu sempre fui uma boa aluna. Aquilo me deixou muito frustrada, então eu fiquei muitos anos sem estudar inglês. E aí, todo ano eu falava que eu ia estudar inglês, que eu ia voltar a estudar inglês, e eu nunca voltava. Até que no final do ano passado, eu retornei os meus estudos, né? Comecei ali de maneira disciplinada, voltei a estudar. Só que eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que estavam travadas, eu não estava conseguindo me desenvolver muito na língua. E aí, teve um dia que no meu devocional eu estava orando a Deus e eu comecei a orar de maneira mais intencional a Deus a respeito desse assunto. Eu comecei a pedir para que Deus aumentasse as minhas capacidades, para que Ele me ajudasse a me desenvolver, destravasse algumas coisas. E ali eu fiz uma oração muito intencional. E vocês acreditam que na mesma semana eu recebi uma proposta para fazer um trabalho para uma empresa nos Estados Unidos? Aquilo me deixou muito eufórica porque eu lembrei da oração e foi assim, na mesma semana. E ali o meu primeiro contato foi com uma brasileira. Ela fez apenas o primeiro contato e depois eu tive que lidar só com as pessoas que falavam inglês. Então todos os e-mails, todas as mensagens do WhatsApp, todo o trabalho que veio pra mim, o briefing, o roteiro, tudo veio em inglês pra mim. Simplesmente eu tive que assistir 5 horas de entrevistas em inglês sem legenda. Então foi um grande desafio pra mim. E eu não vou negar pra vocês que eu reclamei um pouquinho durante o processo, comecei a falar que eu não era capaz, que eu não iria conseguir. Foi um desafio muito grande, de fato, pra mim. Mesmo assim, eu persisti, continuei, me vi ali completamente imersa naquela língua. E eu comecei a perceber que algumas coisas estavam destravando, porque eu estava completamente imersa naquela língua. E eu consegui concluir o trabalho, entreguei, o cliente amou, super elogiou, e eu fiquei muito orgulhosa de eu ter conseguido concluir aquele trabalho que eu fiquei falando várias vezes pra mim que eu não seria capaz de concluir. E isso me trouxe uma reflexão que muitas vezes nós estamos passando por um processo e a gente só fica murmurando, a gente só fica reclamando e a gente não olha que às vezes é uma oportunidade que Deus está nos dando, ou então é uma resposta de uma oração que você fez. Você já parou pra pensar que às vezes pode ser a resposta de uma oração que você fez há um tempo atrás e Deus ele tá te dando essa oportunidade de viver esse processo para que coisas destravem a sua vida, para que você consiga vencer crenças limitantes, para que você de fato adquira aquilo que você pediu na oração. Então reflitam sobre isso. Reflita se esse processo que você está passando não é a resposta da oração de algo que você tanto pediu.